vou contar minha história. Paz a todos, esperar compartilhamentos e vamos ouvir o hino. Mergulhar sua agonia nas águas de um tanque pra se curar. Mas chegar lá não podia, ajuda não conseguia. Um amigo ele não tinha para o levar. Foi quando por ali passava o homem de Nazaré. Ele mandou doença embora, deu-lhe vitória, depois de pé. Basta uma palavra apenas, o mundo e seu sistema caem aos seus pés. Não há enfermidade, nem cachorro fome, é só chamar o homem de Nazaré. Basta uma palavra e toda a terra treme, em meio a dessas trevas pode brilhar a luz. Muralhas à sua frente vão cair, não temas, é só clamar o santo nome de Jesus. Hoje que está passando o homem de Nazaré. Ele vai mandar o justo embora, vai na vitória e te pôr de pé. Basta uma palavra apenas, o mundo e seu sistema caem aos seus pés. Não há enfermidade, nem castelo fome, é só chamar o homem de Nazaré. Basta uma palavra e toda a terra treme, em meio a essas trevas vai brilhar a luz. Muralhas à sua frente vão cair, não temas, é só chamar o santo nome de Jesus. Basta uma palavra apenas, o mundo e seu sistema caem aos seus pés. Não há enfermidade, nem teste e fome, é só chamar o homem de Nazaré. Basta uma palavra e toda a terra treme, em meio a essas trevas vai brilhar a luz. Muralhas à Paz, meus irmãos, vou esperar vocês compartilhar, tá bom? Vou esperar vocês compartilhar. Enquanto vocês vão compartilhar e chegar umas pessoas chegarem, a gente vai ouvir mais um hino. Vale a pena negar os prazeres do mundo, tudo vai passar para ter a certeza e o direito do nome no livro da vida. Vale a pena chorar e ver as suas lágrimas caírem ao chão, de ver os seus amigos lhe caluniarem, lhe causando tristezas. Vale a pena negar até a própria vida, isso vai passar, pois naquela cidade vamos ter novos corpos, isso foi prometido. Vale a pena perder tudo aqui nesse mundo pra ganhar o céu. Nós os cosmos, os filhos, não dá pra comparar com a promessa de Deus. Vamos embora daqui, Jesus Cristo já vem, ele vem subir. Valeu a pena.
nos jornais, dizendo que o crente, por amor a Cristo, foi apedrejado. Pois vale a pena negar tudo aqui neste mundo pra ganhar o céu. Nossos pais, nossos filhos, não dá pra comparar com a promessa de A paz a todos. Vamos apertar os cintos que nós precisamos conversar muito hoje, viu? Muito mesmo, muito mesmo, muito mesmo, muito mesmo, muito mesmo. Vai compartilhando. Vai compartilhando. O máximo de pessoas possível. Eu vou no hino enquanto vocês vão compartilhar e chegar as pessoas. Estavam todos reunidos no lugar de adoração. Tá sentindo a presença de Deus aí? Tá forte, né? Não tá? Eu tô sentindo a presença de Deus muito forte aqui. Até que desça o Espírito Santo da promessa. Tô sentindo a presença de Deus? Tá forte, né? Em oração, esperando a promessa de Jesus se cumprir e cumprir. O Espírito desceu E a casa então encheu, a glória de Deus invadiu o lugar. E quem acreditou ali permaneceu, em outras línguas pôde falar. Deus cumpriu a promessa. Vale a pena esperar, vale a pena esperar a promessa de Deus. Vale a pena esperar o mover do Senhor. Quando Deus te falar, então pare pra ouvir, porque quando Ele fala, Ele pode cumprir. O Espírito Santo aqui já chegou Pra cumprir a promessa e Deus já mandou uma nuvem de glória pra anunciar que chegou Pentecostes aqui nesse lugar. O Espírito só bênção chegar. Vamos compartilhando, amados. Like no vídeo, compartilha. O Espírito de Deus vai se manifestar. Não saia daqui sem compreensão levar. O Espírito desceu e a casa então encheu. A glória de Deus invadiu o lugar. E quem acreditou ali permaneceu. Em outras línguas pode falar. Vamos, gente. Até 250 pessoas. Vou esperando. Depende de vocês. Nossa, aqui nesse lugar. Vale a pena esperar. Vale a pena esperar a promessa de Deus. A promessa de Deus. Vale a pena esperar o governo do Senhor. Minutos de falar e não pare pra ver. Porque quando Ele fala, Ele pode cumprir. O Espírito Santo aqui já chegou. Vai cumprir a promessa e Deus já mandou uma nuvem de glória pra
chegou o Pentecoste aqui neste lugar. Bom, chegou o Pentecoste nesse lugar. Se prepare-se então, todo mundo preparado, vamos falar um pouquinho. Quem quer ser edificado hoje? Tem muitos assuntos interessantes para passar para vocês. Um ensino rápido e um alerta aí. Que a figueira não floresça e os campos não produzam. Você pegar a Bíblia. Aperte os cintos que hoje vai ser uma benção. Não veio das mãos dos homens minha força e provisão. É Deus a minha salvação. É Deus o meu alto refúgio. Ainda que as bênçãos pareçam não chegar, Deus é fiel e sem demora vem. A minha parte eu faço, eu não paro de adorar. A Ele minhas mãos levantarei. Mesmo se eu passar por um deserto, pelo vale, ou seja, onde for, nada poderá me abalar, pois quem me guarda é o Senhor. Deus determinou no coração nos escolher e nos chamou. E se chamou com sua Bom, abre comigo a Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Vai lá. pelo vale, ou seja, onde for, nada poderá me abalar, pois quem me guarda é o Senhor. Já abriram, já? Deus determinou no coração nos escolher e nos chamou. E se chamou com sua unção, nos capacitou. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Vamos, gente. Vamos, acorda. Bora! Deus nos escolheu, Deus nos chamou, Deus nos ungiu, nos capacitou, Deus nos escolheu. Deus nos ungiu, nos capacitou. Deus nos escolheu, Ele nos escolheu. Foi Ele quem chamou. Nos capacitou a sua unção. Pai do Senhor a todos, irmãos, como vocês se encontram? Espero que vocês se encontram muito bem. Apenas que todo mundo, a maioria de vocês estão aí, né? Quem sabe outros estão cansados. Alguém tem um lencinho para chorar aí? Abre comigo a Bíblia Sagrada, em livro de Atos Apóstolos, capítulo 2. Rapidinho. Vocês não querem aprender? Vocês vão aprender hoje. Atos dos Apóstolos. Posso ler? Diz assim, capítulo 2, verso 1. Aproximando-se o dia de Pentecostes, que estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som,
como de um vento muito forte, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E viram línguas repartidas como de fogo, as quais puseram cada um sobre eles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Ouvindo aquela voz, juntou-se a multidão e estava confuso, porque cada um ouvia em falar da sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam e perguntavam uns aos outros: não são galileus esses homens? O que eles estão falando? Então, como que ouvimos cada um na nossa própria língua nativa? Pedros, Medos, Elamitas, que habitavam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia, Panfídia, Egito e regiões da Líbia, perto de Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, todos temos ouvidos em nossas próprias línguas e falar das grandezas desse Deus. Todos se maravilhavam e estavam perplexos, perguntando uns aos outros: o que quer dizer isso? Outros, porém, zombando: eles estão embriagados. Bom, vamos lá. Estou até me arrepiando aqui. Para falar do Espírito Santo não é fácil, não. Irmãos, que sistema, né? Eu digo, que trajetória, que gloriosa foi a menção de Deus. Foi estudar a cada passo, para cada tempo na Bíblia Sagrada, oferecer para nós, seres humanos, uma dádiva, né? Primeiro, Deus colocar Moisés para tirar o povo hebreu das mãos de Faraó, das terras do Egito. E depois, passando seu tempo, Deus, assim com misericórdia ampla, vendo que a terra estava perdida, vazia, cheia de iniquidade aos seus lombos, a injustiça tomando conta dos seus átrios e as suas pisaduras para a morte e a insanidade de seus atos de pecado, Deus ainda coloca um anjo, né, a tocar, né, uma trombeta na terra, porque aquilo lá não foi uma voz, foi uma trombeta dizendo: Maria, tu terás um filho, e esse daí será chamado Emanuel, Deus conosco, príncipe da paz. Maria recebe a notícia: Jesus vem à terra para salvar os todos que estavam perdidos. Isaías profetiza sobre ele, dizendo que estava sobre ele todos os nossos pecados, ataviado da escuridão todos os homens, mas levava ele sobre ele todas as nossas enfermidades, nossas dores e enfermidades da alma, e não física, mas mesmo assim, mesmo na parte física, o próprio Deus, juntamente com o teu filho, porque os dois eram um, tocava e ali acontecia a cura. O mais interessante é que depois de todo esse trajeto que o nosso próprio Jesus ele cravou nessa terra, sendo ele peregrino numa terra estrangeira, ao ponto mesmo de não ter amigos, quando ele estava angustiado, de 12 ficaram 3, Pedro, Tiago e João, e aí dos 3, nem sequer João, que deitava o seu ombro, foi orar com ele em Marcos 14, 32. Nós vemos um Jesus ali nos últimos dias cansado, sabendo que ia passar como uma peteca para Herodes, Pilatos, Anás e Caifás, e passando no tribunal pelos homens, e também ser injustiçado pela nação que pretendia ser a Deus, olhar como a grande noiva, a noiva Israel. Então assim Deus, com o seu dando essa graça do seu único filho, tentando trasladar o homem à sobriedade, à conquista de saber que a renovação de um entendimento floresceria na face de Cristo, como diz o apóstolo Paulo, que a luz iluminava em sua face. Assim também Pedro e também João escrevem uma das cartas dizendo que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Então, essa luz, esse filho, não veio para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, pois ali estava a vida, a videira verdadeira. O mesmo Cristo também exalta dizendo que ele é a vida, que ele é o único ser que transmite uma oportunidade, ou seja, oportunidade, não é somente uma oportunidade, um caminho, ou seja, oportunidade tem a palavra porta, oportu, então a porta da salvação, o caminho do escape das ovelhas que estavam em pastos áridos, e ele disse: se passar pelas portas onde assim eu me encontro, vocês assim começarão a andar em pastagens verdejantes. Também fala sobre um povo cansado, um povo solene, um povo falta de conhecimento ao ponto de secar os seus lábios da alma, e aí ele diz: eu tenho essa água, vocês estão tomando esta água, vocês vão ter sede, mas existe uma sede na alma de vocês, que eu tenho a água.
Então diz para aquela mulher samaritana, em João capítulo 4, dizendo: mulher, se soubesse quem te pede água, você me pediria água, e eu te daria águas da vida eterna. Mas aquele que bebe dessa água voltará a ter sede, mas quem bebe da água que ele der jamais terá sede, porque dentro dele há uma necessidade de águas vivas que jorrarão para a vida eterna. Um Deus também, um próprio Jesus, que começa também a ver o povo com fome. O profeta já dizia: haverá fome não só de pão e nem sede de água, mas sim da palavra de Deus. E Jesus vem também falando para os fariseus, dizendo: os nossos pais comeram deste pão e morreram, mas eu sou o pão vivo que veio do céu. Vai matar a nossa sede, matar a nossa fome, mas a fome é a sede da alma, como diz o profeta. Vem Jesus interlocutando um reino não somente majestoso de obras, mas um reino não fictício, mas um reino real, um reino de boas obras, de justiça e de poder. Esse Jesus colocou-se sobre ele a pauta da sobriedade e também da interlocução junto com o Pai, colocando assim a sua vida em vitupério e a sacrifício, para ser o único sacrifício que daria o aval aos homens para uma liberdade na terra, mas mesmo uma liberdade meio escravitória, porque assim o homem será chamado escravo de Cristo, mas depois da escravidão de Cristo receberá uma liberdade na eterna celestial Canaã perfeita. Nessa Canaã que o próprio Jesus começa a dizer e prometeu aos homens e reinaugurar os homens com palavras, dizendo que bem-aventurados que choram, porque serão consolados, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra, bem-aventurados os pacificadores, porque deles é o reino dos céus. Então essa porta veio trazer essa porta de esperança para dizer para o homem no Monte das Oliveiras que haveria um escape para a sua alma, haveria ainda um regozijo para a sua alma, ainda que todos aqui perderiam a sua própria vontade de existência, porque os pecados colocavam o fardo pesado nas almas e colocavam a eloquência dos seus pensamentos de desistir, de colocar em seu corpo até mesmo em pecados terríveis, como Maria Madalena assim colocou para a prostituição. E nós vemos um povo pesado. Aí Jesus vem trazendo uma renovação interessante, dizendo que existe um céu, e começa a repartir isso com os seus discípulos, dizendo que os discípulos não se alegraram tanto por expulsar um demônio, mas sim para que seu nome esteja escrito no livro dos céus. Um Jesus que veio trazer a porta da salvação a todos os homens, mas não era ainda, o complexo de toda a humanidade, não era ainda a absoluta certeza da salvação dos homens. Então, sabia ele que ele se tornaria não somente rei através da sua morte e ressurreição, não se tornaria somente o Cordeiro Imaculado, não se tornaria somente a ponte da eternidade, não. Jesus está indo para a morte, Jesus está indo, mas uma coisa ele diz aos discípulos, ele começa a falar algumas promessas para que ficar em Jerusalém, até que do alto seja um revestido de poder. Ele começa a ver a necessidade de que não somente o sacrifício na cruz seria o bastante, porque o povo ainda estaria dentro de si mesmo com um vazio na alma, uma falta de proteção. Ele começa a falar que ele vai se doar. Ele não vai se doar somente o corpo. Aí ele se doa o corpo e se torna doador. Eita glória! Primeiro ele se doa, depois ele se torna doador. Jesus se doa o corpo. A Bíblia menciona que ele morre, ressuscita no terceiro dia, ele volta para o Pai, ele entrega o Espírito, ele volta para o Pai, mas começa, depois de sua morte, quarentenas de dias a aparecer aos seus discípulos, e quando ele chega no último dia da sua ascensão, ele começa a dizer: filhos, não ficarei-vos órfãos, enviarei meu Espírito Santo Consolador, que convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, Jesus agora se torna doador do Espírito, como Paulo diz em sua carta, que ele nos doou o seu Espírito.
Jesus ele sobe para o céu, e como Deus é trindade, ali o pai já desceu, o Filho ficou, o Pai subiu, o Filho desceu, e ficou o Pai e o Espírito. Então Jesus sobe, e do peito do Pai, quem sabe, o Espírito que sai sobe dentro da alma do Pai, desce na terra. E quando nós vemos essa descida do Espírito, nós não vemos uma descida comum, porque nós vemos uma promessa, ficar em Jerusalém. Em Jerusalém era o lugar da promessa, era o lugar onde haveria a promessa. Engraçado que veio como um vento, é como se fosse um sopro, que nós lembramos também lá em Gênesis, quando Deus sopra na argila, no homem feito do barro da terra, ele se torna alma vivente, é o vento. E ali veio um vento novamente, mas o homem já estava formado, mas esse vento veio para dar vida ao homem, estrutura ao homem, poder para o homem, colocar o homem com uma couraça de justiça, de poder e sobriedade de entender que agora ele teria coragem de morrer como Cristo morreu, por amor de muitos, para anunciar o evangelho da paz e as boas novas do reino dos céus. E isso trouxe o Espírito Santo, essa dádiva, essa coragem, com aquele Pedro que correu depois de 3 vezes que o galo cantasse, ele chegasse e com galos a voz dizendo: arrependei-vos e sejam batizados para receber o dom do Espírito Santo, em Atos, no meio do capítulo 2. E começamos a ver essa trajetória, Pedro e João, na Porta Formosa, vemos o Evangelho de Cristo crescer com muita autoridade, com muito poder, uma sobriedade, que eu digo sobriedade porque os homens eram muito sóbrios, cheios da graça, cheios do amor. Eles choravam por si só, porque sabiam eles que eles também agora se tornaram também ovelhas ao matadouro. A ideia do Espírito não era rodar, a ideia do Espírito não era falar em línguas, a ideia do Espírito não era ter manifestações. A ideia do Espírito Santo é dar coragem para que eles morressem pelo Evangelho. E que nós vemos que nos dias atuais, infelizmente, o Espírito está atuando de algumas formas. Mas por quê? Porque estamos agora numa luta muito terrível. E qual é essa luta? De discernir qual é o verdadeiro Espírito. Se discernir se realmente ainda acreditamos que esse mesmo Espírito que desceu em Pedro, que desceu em João, ainda faz efeito na vida dos homens. Pois estamos se encandeando em lutas insatisfatórias, uma igreja que não consegue crescer mais como cresceu no passado. Então nós paramos e pensamos: será que realmente é o mesmo Espírito? Ou será que o homem que mudou? O Espírito não mudou, o homem ele se corrompeu em seus atributos e estão usando o Espírito para outras ocasiões. Não encoraça dentro deles a vontade de morrer pelo Evangelho e nem a couraça da justiça que Pedro e João estavam em seus lombos, como Filipe, como Simão, como todos, Santo André, por exemplo, todos que morreram através desse Espírito que desceu em Atos 2. O Espírito de Deus trouxe não só renovação, não só milagres, não poder, não só em palavras, em poder, mas trouxe essa vontade de negar tudo, negar filhos, famílias, negar tudo que existia em sua volta para entregar a sua vida, a sua alma para o reino de Deus. Então, passando-se o tempo, nós sabemos muito bem que esse Espírito, ele vai tomar também um homem. Engraçado que esse homem que agora mata Estevão, lá na porta, sim, aquele jovem Estevão que a Bíblia diz que era um jovem cheio do Espírito Santo, e nas suas mãos Deus fazia sinais e maravilhas. Aquele jovem começa a indagar os fariseus, e aí eles expulsam aquele jovem da porta, morrem na porta, fora da porta, é claro, como Jesus morreu fora da porta. Ele começa a ver o céu também, e ali ele repete o que Jesus repetiu: não imputa neles esse pecado, como Jesus disse na cruz: Senhor, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Então você vê, quem tem um Espírito Santo, mesmo apedrejado, ele sabe perdoar. Quem tem o Espírito, quem tem o verdadeiro Espírito, apedrejado, ele ainda ama. Com o sangue escorrendo, a cabeça aberta, aqueles homens, o cara de mal, com as pedras nas mãos, ele diz: Senhor, perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. Um amor de Espírito. Se vocês entendessem quem é esse Espírito, glória, glória, aleluia. Oh, glória, glória. Aleluia, louvado seja Deus.
Se o homem conhecesse esse Espírito, o homem ainda não... É por isso que hoje nós percebemos, será que realmente conhecemos esse Espírito? Será que é o mesmo Espírito que desceu em Estevão, desceu na igreja? Será que a igreja atual recebeu realmente o mesmo Espírito há milésimo de anos atrás? Será que foi o mesmo Espírito que desceu na igreja? Um Espírito amável, um Espírito valente, um Espírito verdadeiro, um Espírito que corria atrás da justiça, um Espírito incorruptível, um Espírito que odiava dissensão, um Espírito que odiava brigas, contritos, facções, um Espírito que Gálatas mostra-se que ele tem obras, frutos e não obras. Obras são carne, frutos, ou seja, o Espírito que é plantado na videira da justiça, que transmite os frutos na sua retidão e também diante dos seus galhos. Qual um dos frutos? Mansidão, aleluia, bondade, misericórdia, amor, gozo, paz, domínio próprio. Um espírito totalmente diferente do que nós vemos hoje. Pois muitos que se destacam cheios do Espírito estão em obras, não estão em frutos. Então nós vemos a preocupação que está acontecendo e ninguém está enxergando. Um espírito totalmente diferente dos espíritos atuais. Um espírito que parece que foi camuflado de frutos. Mas quando nós tiramos a capa da camuflagem, vemos os frutos podres, sem domínio, sem paz, sem amor, sem domínio próprio. Nós vemos uma adaga no coração de Deus. Nós vemos um sangue descer novamente, mas agora um sangue de tristeza e não de redenção. Então vemos uma contrariedade do que está acontecendo. O que fez esse Espírito? O que foi feito esse Espírito? Ao ponto de Lucas, no capítulo 1, verso 15, dizer: pois será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo antes de nascer. Você tem noção do que é ser cheio do Espírito Santo? Aleluia, glória a Deus, louvado seja Deus. Quando Paulo, a Bíblia diz que Pedro, a Bíblia diz em Atos 4:8, Pedro ele estava cheio do Espírito Santo. Ele diz à autoridade do povo e dos líderes de Israel. A Bíblia diz que cheio do Espírito Santo ele enfrentou os líderes ali e pregava com ousadia no Espírito. Lá em Atos capítulo 7:55, a Bíblia diz: ele, porém, cheio do Espírito, fixando os olhos do céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Estevão viu isso, cheio do Espírito. Saulo, agora, que estava na morte de Estevão, a Bíblia diz que Jesus vai parar ele na cidade de Damasco. Ele com cartas nas mãos para matar os cristãos, que estavam cheios do Espírito Santo. Jesus para e diz: Saulo de Tarso, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Dura para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. Ou seja, vai complicar se você continuar perseguindo a minha igreja. E por que Jesus parar? Que mesmo assim, porque não tinha mais discípulos para se defender. Os discípulos estavam separados em 6 caminhos, divididos em 2. Uns já estavam morrendo na Creteia, na Judéia, na Samaria. Então, agora Pedro, João, está à deriva da morte. E vem, a Bíblia diz, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso 9, que todavia Saulo, que também se chamava Paulo, cheio do Espírito Santo, olhando para ele, disse: os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Aqui nós vemos Saulo, recebendo o Espírito através de uma mensagem de Deus ao nosso profeta Ananias, que estava em sua casa, orando, jejuando, quem sabe, ouve uma voz do céu e diz: Ananias, vai até a casa de um homem chamado Saulo, na rua direita. Aquele homem: mas quem é esse homem? Esse homem que persegue a tua igreja. Vai. O Espírito disse: oh, glória a Deus. Oh, glória. O Espírito diz: vai.
porque para mim é um vaso escolhido, aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Jesus, aleluia, glória a Deus, aleluia, Jesus. Então esse Espírito, ele dá um dom a Saulo, ele ganha um dom. Qual foi o primeiro dom que Saulo ganhou? Não foi de curar os enfermos. Saulo não recebe o dom de profecia. Saulo recebe o dom de visão. A Bíblia diz que ele recebe uma visão antes de Ananias tocar na porta. Ele já via Ananias tocando na porta. Então a Bíblia diz que as escamas dos seus olhos, aleluia, caíram ao chão. Então é a visão. O Espírito Santo, ele nos dá visão de um mundo diferente. Que a nossa vida é diferente, que ela é temporária, que ela é passageira, que tudo vai passar. Quando temos o Espírito Santo, nós olhamos para nós mesmos e dizemos: a minha obrigação na terra é pregar até a morte e ir embora daqui. Mas quando nós não temos mais visão do Espírito, a gente quer afrontar a igreja, a gente quer matar a igreja, a gente quer ir atrás, perseguir os escolhidos de Deus, e ainda só quer ganhar as coisas deste mundo, disturpando o que diz em Mateus 6,33, buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Ficamos em um lado totalmente obscuro quando nós não temos a visão do Espírito, e quando esses escamas ainda continuam em nossos olhos. Mas ali caem essas visões, e Saulo começa a entender que ele era um vaso escolhido, que agora a Bíblia começa a dizer que o perseguidor será perseguido, e vira-se totalmente a história do Evangelho. Os fariseus começam a entender, mas Saulo está tiquilado agora. Saulo recebe, ele fica um pouco isolado, quem sabe mais ou menos 8 anos aí em doutrina com Cristo, e ele encontra Pedro, e diz: Pedro, agora é hora de mudar, você não pode andar como gentios, você fala de gentios, mas não pode andar com ele. Eu tive uma visão, não sei se fora do corpo ou dentro do corpo, isso eu não sei. Eu fui ao terceiro céu, eu tive um encontro com Deus. Eu tive um encontro com Deus. Eu tive encontro com Jesus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Eu tive encontro com esse Deus. Eu acabei de descer de lá, Pedro. Então Pedro, assustado, fala: da onde sai tanta sabedoria? Ele fala: eu fui doutrinado por um novo homem. Eu não fui doutrinado por vocês, cristãos, que andaram com a palavra aqui na terra antes dela ser crucificada. Eu fui doutrinado pela própria palavra eterna, que já está na glória direita de Deus, que Estevão estava vendo no dia da petrificação. Eu fui doutrinado com ele. E eu venho trazer para vocês novidade de boas novas, uma doutrina nova, um poder novo. Pode olhar, Pedro, pode me julgar agora, porque agora os gentios têm que receber. Lembra daquela mulher que estava cansada e queria somente uma migalha que caísse do pão, o pãozinho que caía, até os cachorrinhos comiam, aquela gentil, aquela que não queria receber, para que não podia receber. Hoje o pão é para ela, hoje ela vai sentar na mesa. Eu sou hoje um pregador de gentios, e nós vamos pregar além de Samaria, porque o Espírito agora é universal, ele não é mais coletivo, ele derramou a graça na terra, e Deus quer que todos sejam salvos. Então Pedro começa a olhar e dizer: mas como assim? Então Deus começa: Pedro, coma desse lençol, coma, mas eu não posso comer nada que é impuro. Mas como pode chamar aquilo que é impuro, se eu certifiquei esse alimento? Começa o Evangelho a expandir com poder. Viagem de Paulo, uma igreja forte, cheia do Espírito Santo. Paulo, naufrágio em Malta, foi chamado de charlatão em Cesareia. Quantas coisas que Saulo passou. Pedro morre e Paulo continua. Uma igreja cheia de amor, uma igreja que até as agulhas de Dorcas, aquela mulher que fazia tecelagem dos discípulos, uma igreja onde um pão repartia para todos, que era de um, era de todos. Uma igreja unida, forte,
transparente. Tudo que recebia tinha que dar conta. O Espírito Santo mata Ananias e Safira para dizer: olha, vocês não podem roubar aqui. Hoje, o modernismo tomou conta dos cristãos. Não temos mais a igreja como antigamente. Hoje, se um carro é do pastor, não é do membro. Se uma coisa do obreiro não é do pastor. Tudo é, cada um tem o seu. Ninguém divide o que tem. Agora aquilo ali é meu, isso aqui é meu. O seu é seu, o seu é meu. Não, lá não. Eles nem se importavam com nada dessa terra. O carro do pastor, o obreiro ficava. E assim dividia tudo que tinha. Uma igreja cheia de Deus. Uma igreja cheia de poder. Não uma igreja que ficava em celulares. Não uma igreja que ficava na internet falando mal do outro. Não, nada disso. Uma igreja que ficava dentro do coração competição, não. Não era uma igreja que estava no coração dinheiro, não era isso, não. Era almas, era o objetivo comum de ganhar um mundo para Deus. Nós estamos enganados. Eu digo e afirmo, igreja, nós estamos enganados com essas igrejas de hoje. É mentira. Tudo isso é uma mentira. Vocês acordem enquanto é tempo. Esse negócio de placa de igreja, de ministério A, ministério B, pastor isso, pastor aquilo, isso é mentira. É um contra o outro, não tem unidade, não tem amor, não tem unificação, não tem nada. É uma mentira. Nós estamos numa cegueira como nunca se ouve na terra. Pastores, amigos meus, estão sendo enganados. Pastores do YouTube estão sendo enganados. Não é a igreja mais do Espírito de Deus que habitava no passado. Não é a mesma igreja. Não é. Tira da tua cabeça que não é. Está entendendo a visão do Espírito? Estamos perdidos. Nós estamos perdidos. Então alguém ensinou esse sistema religioso e nós viemos junto com eles. E vamos assim como foi com Martinho Lutero. A Bíblia diz que as histórias contam que ele lutou contra a reforma protestante da Igreja Católica. Que eles falavam uma coisa, mas era outra igreja. Então estamos em apuros. Estamos em apuros, irmão Luciano. Porque a história não foi essa. A história não foi essa. Pastores agora estão dormindo. Igrejas agora estão caídas aí nos edredom da vida. A história não era essa. Eu caí também nessa mentira. Todo mundo caiu. Todo mundo caiu, meus irmãos. É só nem ganhando dinheiro, tendo carro. Aguenta aí, fica no Espírito, aguenta aí. Tira. Que se a gente não acordar enquanto é tempo. Imaginem. Pare para pensar. Pare para pensar. Se nós morremos hoje, Deus vai falar: o que você fez na sua vida para minha obra. Pare para pensar. Pare para pensar. Se a gente não está errado, se nós não estamos sendo enganados, se esse mundo inteiro ouvisse essa mensagem, meu irmão, tudo é uma mentira. Não traz segmento do que foi Paulo. Não traz segmento do que o Espírito ainda atuava. Não é o mesmo Espírito que está atuando hoje nas igrejas. Uma igreja só fala de doutrina, que não pode usar isso, que não pode usar aquilo, que não pode depilar, que mulher não pode fazer isso. Mas uma igreja que não consegue lutar contra as trevas. Porque a mesma mulher doutrinada que diz falar em línguas estranhas, quando vê uma ponto 40 carregada na sua cabeça, ela chora. E ainda faz até assim, esquece que é cristã, vira católica na hora. Uma igreja covarde, medíocre, que não brilha. Vou mostrar para vocês que eu também estou enganado onde eu estou aqui, ó. Estou dentro de casa.
tomando água de coco. Vocês acham que é certo isso? Tudo errado. Tudo errado. Oh Deus, tem misericórdia. Oh glória. Misericórdia. Tenha compaixão, Senhor. Tudo errado. Tá tudo errado, igreja. Tá tudo errado. Eu só quero dizer para vocês, tá tudo errado. Tudo tá errado. Nós fomos enganados. Estamos sendo enganados. É isso que está acontecendo. Então, perdemos os princípios. Ei, a pergunta é: será que iremos subir mesmo? Será que todas as igrejas irão subir para o arrebatamento? Nós estamos fora da Bíblia. Esse espírito que está atuando na nossa mente está deixando nós loucos, achando que vamos ser salvos. A salvação é muito mais do que isso. Muito mais. Dói saber isso. Quando eu nasci, já tinha essas igrejas com placas. Já tinha essas irmãs falando profecias. Tinha igreja de Deus Amor, todo mundo revelando e acontecendo milagres. Mas milagres, não foi esse o foco do Espírito. Não foi milagres. Foi abrir outra visão no servo. E que ele fosse morrer nas ruas. O Espírito Santo, quando desce numa casa e recebe só a mulher e o marido não, ela deixa o marido. Eu vou te falar a verdade para vocês. Vou ser chato agora e falar. Quem tem o Espírito Santo não tem casa. Quem tem o Espírito Santo não tem sofá para deitar. Quem tem o Espírito Santo não tem uma cama boa. Quem tem o Espírito Santo nas ruas, oração e Deus falando, vira à direita, vira à esquerda. É isso. Deixar tudo sozinho, um sol quente, onde for. Mas Deus fala assim, eu viro direito, vai naquela casa. Olha a hora de entrar sozinho nessa favela agora. E você que só pode dizer assim, não tem hora de voltar pra casa. Não se importa o horário, não se importa nada. Só quer fazer o ídolo do Senhor. Mas não. Onde estão os pastores agora? Pastores estão aí na live. Onde você está agora? Na sua casa, né? Tem leite para as crianças, né? Tem comida, não tem? Tem conforto? Imagina. Imagina, igreja de Jesus. Iremos padecer no fogo da perdição eterna. E é por isso que a preocupação. Porque essa live está sendo transmitida só para quem é espiritual. Para quem não é espiritual, não tá nem aí. Mas para quem é espiritual, tá dentro do coração tá queimando. Tá dizendo, meu Deus, é verdade, quanto tempo tô sendo enganado. Uma igreja que não cresce. Uma igreja que não visita os órfãos. Que adianta? Eu vou deitar agora ali no quentinho, sendo que os mendigos vão deitar embaixo de papelão. Irmão, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não tem como. Estamos sendo enganados. Eu li a Bíblia inteira para vocês. E olha o que Deus falou com a gente hoje. Engano. Então abre, meus irmãos, a visão.
Porque um dia você vai morrer. E vai adiantar o quê? Ter uma casa confortável? Ter um carro bom? Você viu que você não fez a obra de Deus lá fora? Você não gastou o resto da sua vida inteira, porque a Bíblia diz que você tem que negar a sua própria vida. E negar a própria vida, gente, não é 2 dias no culto na semana, não. Negar a própria vida é dia a dia com Deus. É de 24 horas com Cristo. Não é ficar indo em monte orando, não é nada disso, não. É para as ruas, é pregar o evangelho, panfletar as casas, sabe? Com tristeza, muita angústia, muitas vezes ser xingado, muitas vezes você não tem hora para voltar para casa. E esse é espírito que eu quero na minha vida. É o que eu quero, Luciana, é esse espírito. Eu não quero o espírito de ficar sentado fazendo live. Eu não quero, eu repreendo esse espírito aqui de ficar sentado fazendo live, mas o Espírito Santo que está falando agora comigo e com você. Esse espírito que vocês têm de ficar sentado fazendo live, falando mal dos outros, falando de doutrina, de cabelo, de unha, enquanto as almas estão totalmente morrendo nos campos aí fora, brigando na internet, discutindo aqui quem é a placa mais bonita, qual a igreja mais serva, qual é o que o mais usado por Deus. O que é isso? Aonde vamos parar? Então, igreja, são essas palavras que o Espírito de Deus me colocou no meu coração. E eu fico triste ao mesmo tempo, porque eu vejo, meus irmãos, o quanto nós estamos enganados. O quanto estamos enganados, igreja. Então esse espírito que está atuando hoje não é o Espírito Santo. Não é. É um espírito do acomodismo. Do Pix na conta. Dá seu Pix. Ajuda essa obra. Ajuda essa obra, dá o Pix. Pix, ajuda, a conta tá passando aqui, ó. Aqui embaixo. É isso. Esse é o Evangelho? Esse é o Evangelho? Esse não é o Evangelho que acabamos de ler aqui. Só dinheiro. Pessoas ficando ricas. Pastores com carro de 400 mil reais. Que vida é essa? Que apostasia é essa que chegamos? As igrejas, a Assembleia de Deus, a Babilônia pura, fica aquele monte de concentração de pessoas. Para quê? Aonde os discípulos se concentravam? Só se concentraram uma vez. Depois foi na igreja de Corinto, mais nada, separavam para pregar o evangelho. Não tinham vida. A Bíblia diz que eles não tinham vidas, que eles se alegravam na tortura. Eles se alegravam. Eles não tinham vida, eram massacrados. Quando no reinado de Damasceno, na Roma antiga, depois de Damasceno morreu, veio Nero, e fizemos ali dentro do Coliseu de Roma. Quantos não morreram? Cristãos morreram ali. Quantos não morreram? Mas estão na glória. E nós? Conforto, tecnologia, enganando a nossa mente, nos esfriando a cada dia mais. Essa sensação de ter um Deus, isso é porque chorei, é tanto mais leve que eu tenho Deus. Negativo. Essa levidão sua é misericórdia. Quero ver o Espírito implantado em sua coragem e na sua ousadia de pregar o Evangelho. E é isso que nos fazem nécios. Então, igreja, são essas palavras que quero deixar para vocês, e que vocês fiquem com essas palavras, e que eu espero que o Espírito de Deus nos dê uma chance ainda, antes de a gente morrer, a gente consertar, olhar assim e falar assim: meu, eu não posso ficar aqui dentro, eu não posso ficar dentro desse conforto. Eu tenho que ir para lá, estar na rua essas horas de frio. Estou no semáforo essas horas no frio, mas estou completando. Falando que Jesus está voltando. Falando que o Espírito Santo salva o homem. Está frio em São Paulo. Essas horas ninguém mais quer evangelizar. Quem vai ficar 10 horas na rua agora no semáforo pegando panfleto? Ninguém quer. Ninguém quer. Mas uma noite escura e fria, Jesus estava no Monte das Oliveiras,
chorando, com sangue, caindo sangue em seus olhos, lágrimas de sangue. Paulo não tinha hora de dormir, não tinha. Então, que Deus abençoe. Eu sei que agora não vai ter ninguém comentar, né? Mas não importa o seu comentário também, não. Eu só quero fazer uma coisa. Foi falada a palavra que Deus falou no meu coração. Fomos enganados. Estamos enganados. Estamos amando mais o filho, a mãe, o carro do que a Deus. Essa é verdade. E o tempo se aproxima. E o tempo está se esgotando. Nós aqui, enganado. Deus abençoe a todos. Fique na paz.